Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para verdadeiramente nos tornarmos seres humanos. E é por isso que nós agradecemos a este Pai de amor, este Pai amigo, este Pai bondoso. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou em suas biografias, conforme nós temos hoje à nossa disposição. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores que constantemente possuem uma disposição firme em nos auxiliar, desde que façamos a nossa parte, desde que preparemos o ambiente, o campo mental, para que eles possam agir na nossa vida. Porque é preciso que queiramos caminhar com Jesus. Jesus constantemente, através destes abnegados trabalhadores, Jesus constantemente quer e está com disposição em caminhar conosco. Mas é preciso que queiramos e façamos a nossa parte para caminharmos com Jesus. E por último, não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade e aproveitar este momento em que aqui nos encontramos congregados em nome de Jesus para fazermos uma verdadeira corrente, uma corrente magnética, uma corrente de orações por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados, aqueles que desencarnaram recentemente, vitimados pela pandemia do novo coronavírus ou por qualquer outra enfermidade, que todos nós possamos trazer na nossa tela mental ou para a nossa tela mental a figura deste irmão, desta irmã, que porventura nós conheçamos, que seja um parente, que seja um amigo, um colega de trabalho, seja encarnado ou desencarnado, trazermos na nossa tela mental para que possamos vibrar por ele ou por ela. Então, neste momento, sem sombra de dúvida, é um momento, é uma oportunidade belíssima que nós temos à nossa disposição para realizarmos um verdadeiro tratamento espiritual, tratamento através destas vibrações, tratamento através da busca constante por conhecer a verdade. Então aproveitemos este momento mais uma vez e hoje aqui nos encontramos para estudarmos o último capítulo, iniciarmos o estudo, a primeira parte, já que conforme no nosso último encontro nós até falamos acerca disso, que o último capítulo do livro Boa Nova, ele é bastante extenso e riquíssimo em informações. Então, o último capítulo, que é o capítulo de número 30 do livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier,
tem como título Maria. Maria. Então, é sobre Maria que Humberto de Campos dedicou o capítulo número 30. Um belíssimo capítulo. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões com Humberto de Campos acerca da nossa querida Mãezinha Santíssima, quero aqui mais uma vez abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, independentemente do ponto geográfico da Terra onde você se encontra neste momento. Aqui nos encontramos congregados neste mesmo ponto virtual, nesta mesma sala virtual, na mesma sintonia, nas mesmas vibrações. E enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 141. E nesta mensagem de número 141, Carlos Torres Pastorino nos lembra aqui palavras de Jesus acerca do verdadeiro tesouro. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: não procure colecionar tesouros apenas na terra, porque os ladrões podem roubá-lo e o seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, inclusive e até o seu próprio corpo físico. Então, quando nós partirmos aqui da terra, quando nós regressarmos para a nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, esta outra dimensão da vida, tudo por aqui ficará nesse sentido material, inclusive o nosso corpo físico. E aí ele diz: então, por que ser avarento? Por que acumular e acumular recursos materiais? E aí ele lembra: colecione os tesouros de boas obras, colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque estas riquezas o acompanharão além túmulo. Então esta é a nossa verdadeira riqueza, aquela riqueza que nós iremos transportar conosco como sendo o nosso verdadeiro patrimônio, o patrimônio do coração, que são as obras no bem, o patrimônio da consciência tranquila em relação ao dever cumprido. Então, sem sombra de dúvida, Jesus nos alertou, nos falou acerca disto, nos esclareceu acerca disto. Carlos Torres Pastorino está aqui nos lembrando, a espiritualidade amiga constantemente nos lembra, através da doutrina espírita, sobre esta necessidade do desapego em relação às coisas materiais. E iniciando as nossas reflexões, já que falaremos acerca de Maria de Nazaré, neste capítulo 30, a primeira parte, que dedicaremos hoje ao estudo desta primeira parte, mas antes faremos aqui algumas referências do livro que tem o nome Maria de Nazaré, de autoria do espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia. João Nunes Maia, aquele médium que psicografou a fórmula da pomada Vovô Pedro há mais de 45 anos. Então, João Nunes Maia recebeu este livro belíssimo, a biografia mais completa que se conhece acerca de Maria de Nazaré. E no seu prefácio, ou seja, no prefácio deste livro, Maria de Nazaré, o espírito que o prefaciou, que é o espírito Lancelin, através de João Nunes Maia também, ele nos fala da seguinte maneira acerca do espírito Maria de Nazaré. Então ele diz da seguinte maneira: espírito de alta envergadura, espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Então aqui este espírito nos informa que Maria de Nazaré
é um espírito de alta envergadura que, por mais que nos esforçarmos, nós não temos condições de compreendê-lo na sua amplitude, no seu sentido mais completo, principalmente em relação aos seus sentimentos. E aí ele acrescenta que para compreender a mãe de Jesus, ou seja, compreender a mãe do Salvador, somente outro espírito igual a ela. Então estamos fazendo aqui esta referência deste livro Maria de Nazaré para até entendermos o comportamento de Maria ali no pé da cruz, com Jesus, o seu filho amado, crucificado ali, agonizante no alto da cruz, e ela ali no pé da cruz, é lógico, sofrendo, chorando, mas resignadamente obediente a Deus, exatamente por ser este espírito com tanto esclarecimento, conforme nos diz aqui o espírito Lancelin no prefácio deste livro Maria de Nazaré. E aí ele diz ainda o seguinte, que na época que Maria veio à Terra, a vida era muito diferente. A ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. Se hoje ainda nós nos encontramos numa condição de ignorância tal, imaginemos na época em que Maria veio à Terra, um pouco antes de Jesus, e na época de Jesus, como nós éramos nesse campo da ignorância. E aí o espírito Lancelin nos fala também acerca das religiões naquela época de Maria e de Jesus, que as religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. Se hoje ainda muitas religiões ainda petrificam-se no comércio e esquecem de auxiliar o próximo, imaginemos naquela época. E ainda ele diz, exploravam os pobres e matavam no nascedouro a virtude da benevolência. Assim eram as religiões daquela época. Ele diz que exploravam os pobres e matavam no nascedouro a virtude da benevolência. E aí ele volta a falar sobre Maria, esse espírito de pureza lirial, este espírito de alta envergadura que veio de planos altamente superiores que nós desconhecemos. Aí ele diz que Maria, do berço ao túmulo, viveu ela sem pensamentos contrários ao bem. Então aqui ele fala que Maria nunca teve, do berço ao túmulo, nunca teve um pensamento, quiçá uma atitude, mas um pensamento que fosse contrário ao bem. Sem pronunciar, nos informa aqui este espírito que Maria jamais pronunciou uma palavra que fosse na faixa da imprudência. Maria jamais pronunciou uma palavra que fosse ou que estivesse ali na faixa da imprudência. Nunca teve um gesto sequer que lhe fizesse desmerecer o título de mãe do Messias. Não teve gesto algum que lhe fizesse desmerecer o título de mãe de Jesus. Maria de Nazaré foi o exemplo de pureza. Ela teve contato com as maiores impurezas do mundo nas hostes políticas, na área religiosa, e mesmo com o povo, sem contaminar com as inferioridades humanas. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão, devido todo aquele contexto da gravidez de Maria antes de ter casado. E ainda diz o seguinte, que com Jesus ainda pequenino, deslocou-se de um lugar para outro, preocupada com a sua segurança e inclusive para salvar a vida de Jesus. Crescido, ajudou a buscar esconderijo para garantia e preparo de sua missão divina. Então este
Este é o Espírito Maria de Nazaré, sobre o qual Humberto de Campos fala aqui, em parte, neste capítulo de número 30. Já que nós temos, digo em parte, porque nós temos, aqui ele vai falar apenas do período ali da crucificação e pós-crucificação, quando ela recebeu João como filho e João recebeu ela como mãe. E aí, em querendo aprofundar o estudo acerca de Maria, é preciso pegar este livro, Maria de Nazaré, que tem assim umas 500, 600 páginas de relatos acerca de Maria, desde o seu nascimento, antes do seu nascimento, o período de sua meninice e juventude, até quando ela engravidou e até a crucificação de Jesus. Nós encontramos todas essas informações no livro Maria de Nazaré, de autoria do Espírito Miramês. Então fechamos aqui este parêntese para chegarmos neste início do capítulo número 30, Humberto de Campos, livro Boa Nova, quando Humberto de Campos começa nos falando da seguinte maneira: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Então aqui ele começa nos falando exatamente como anotou João Evangelista no capítulo 19, versículo 25, que ali no pé da cruz, com Jesus agonizante no alto da cruz, se encontravam Maria, a sua irmã, que também se chamava Maria, a outra Maria, a Maria de Magdala, e o discípulo amado por Jesus. João não cita o seu próprio nome, já que o evangelho é dele e ele não cita o seu próprio nome. Ele apenas fala que ali também estava o discípulo muito amado por Jesus. E aí Humberto de Campos vem e informa que este discípulo muito amado por Jesus era exatamente João. Tanto é que logo na sequência, no capítulo 20, no versículo 27, no versículo 26, ele entrega Maria para João para Maria, e no 27, Maria para João. Então aqui Humberto de Campos começa nos falando de Maria ali no pé da cruz, mas resignadamente, exatamente conforme fizemos citação anterior do livro Maria de Nazaré, devido à sua condição espiritual. Não se revoltava em momento algum, nenhum pensamento, nenhuma palavra na faixa da imprudência. E aí ele diz na sequência que com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Então aqui Humberto de Campos vai fazer aqui e nos traz referências dos pensamentos de Maria. Ela ali vendo o filho agonizante, e aí ela volta no passado. O seu pensamento volta como um raio lá no passado, lá quando ela estava em uma estrebaria para dar à luz a Jesus, quando viu Jesus ali já em seus braços, junto dos animais. E aí ele diz da seguinte maneira: Maria deixava ir-se na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel. Então aqui ela volta lá na ocasião, conforme anotações de Lucas, que só Lucas fez as anotações, que provavelmente ele recebeu essas informações da própria Maria, quando ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel: alegra-te, mulher, tu és uma agraciada. Então aqui ela volta naquela época, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar
redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite memorável, através do véu espesso de lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho, estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Imaginemos a mãe ali no pé da cruz, vendo seu filho crucificado, prestes a dar o último suspiro. Como estava o coração daquela mãe? E aí diz Humberto de Campos, nas palavras de Maria, Maria nas suas reminiscências, nos seus questionamentos, mas sem questionar Deus de forma alguma, ela questiona da seguinte maneira: que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? O que o meu filho fez de errado? Porque ela sabia que ele não tinha feito nada de errado, porque Jesus também jamais falou e até mesmo jamais pensou algo que fosse na faixa da imprudência. Então ela questiona ela mesma, por que Jesus está ali no alto da cruz? O que Jesus fez por merecer, se ele só fez o bem? Por que ele está ali no alto da cruz, ou estaria ali no alto da cruz? Não o vira crescer, ela questiona na sua consciência, não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que inspirava a todas, ou melhor, que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Então aqui Maria, lembrando lá de quando Jesus ainda menino, bem pequenininho, ele já trabalhava fraternalmente cuidando de todos. E ainda diz que viajantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com quem enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Então ela lembrando que Jesus, desde pequenininho, era ele quem recebia aqueles hóspedes, aquelas visitas inesperadas, e os conduzia carinhosamente até o seu pai na carpintaria. Ainda Maria lembra da seguinte maneira, conforme anotou Humberto de Campos, que ela lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões, e era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentar a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Então Jesus, desde pequenininho, já se comportava desta forma. E Maria, ali no pé da cruz, estava lembrando, trazendo na sua tela mental todo aquele comportamento do filho e questionando por quê. Por que ele estaria ali no alto da cruz, senão devido à ignorância das pessoas daquela época, a ignorância dos chamados seres humanos, mas não tão humanos assim, que não os entendia ou que não entendiam Jesus e não aceitavam, não estavam preparados para receberem os seus ensinamentos. E aí diz Humberto de Campos que depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial
dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Aí Maria avança no tempo, Jesus já adulto, realizando o trabalho da semeadura, conforme nos fala aqui, a colheita de frutos, a semeadura e a colheita. E aí ela lembra também que eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Então assim ela foi lembrando, começando lá de quando ela recebeu o anúncio da vinda de Jesus, a sua gravidez, de forma inesperada e não convencional, e aí chegou na época em que Jesus, já adulto, realizando todo o trabalho de cura de pessoas que estavam doentes, bem como os paralíticos, os cegos, os leprosos, e assim sucessivamente. E aí, na sequência, Humberto de Campos anota o seguinte questionamento: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Então aqui ela questiona na sua consciência, não questionando, não de forma alguma, não aceitando ou duvidando dos desígnios de Deus, mas que desígnios eram aqueles que haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? E na sequência, Humberto de Campos lembra o seguinte, que uma voz lhe falava ao espírito, ou seja, na consciência, nos ouvidos espirituais de Maria, ela ouvia uma voz amiga que lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Então uma voz lhe falava lá no fundo da consciência que os desígnios de Deus, os desígnios e as determinações insondáveis e justas de Deus precisam ser aceitas para a redenção de todas as criaturas. E aí diz Humberto de Campos que seu coração, ou seja, o coração de Maria, rebentava em tempestade de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de humildade. Então, no santuário da sua consciência, ela continuava a repetir aquela mesma frase que ela falou ao anjo Gabriel, conforme anotações de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 38, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então, ali naquele momento, no pé da cruz, ela continuava repetindo aquela mesma frase: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Não estou aqui para questionar, mas estou aqui para obedecer. Faça-se nesta escrava a sua vontade. Quando nós chegaremos à condição de um espírito de alta envergadura, assim como Maria, para não questionarmos a vontade de Deus, os desígnios, as determinações, os desígnios sábios de Deus, e simplesmente obedecer conforme obedecia Maria, repetindo constantemente: faça-se na escrava ou neste escravo a vontade do Senhor. E aí diz Humberto de Campos na sequência que, de alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Então Maria ali, mesmo angustiada, percebeu que Jesus estava prestes a dar o último suspiro. E aí diz Humberto de Campos que alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa.
Então aqui Humberto de Campos fala sobre o ambiente, faz uma contextualização do comportamento das criaturas que estavam ali em volta, pareciam feras em volta ali de uma presa, Jesus já no alto da cruz, crucificado, prestes a dar o último suspiro, e mesmo assim eles ainda queriam agredir ainda mais Jesus e também aqueles dois ladrões que estavam ali junto com Jesus, mas em especial Jesus. Imaginemos o coração, a angústia de Maria, percebendo tudo aquilo e presenciando tudo aquilo ali no pé da cruz. E diz Humberto de Campos na sequência que em meio de algumas mulheres compadecidas, que lhe acompanhava o angustioso transe, como falamos nas anotações de João, ele anotou que junto de Maria estava estava uma irmã de Maria, que também se chamava Maria, e Maria de Magdala. Estavam ali acompanhando, estavam juntas de Maria, e também João. Então aqui Humberto de Campos diz que em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Então Maria percebeu que alguém estava abraçando-a naquele momento de angústia. E aí Maria, naquele momento, deparou-se-lhe a figura de João, que vencendo a covardia, que vencendo o medo, foi fazer companhia a Maria. Então João, vencendo a covardia criminosa, conforme diz aqui Humberto de Campos, em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Então aqui lembra que João, mesmo com medo, ele venceu aquele medo e ali estava para auxiliar e dar o apoio necessário que ele conseguisse à querida Mãezinha Santíssima. E aí anotou na sequência Humberto de Campos que silenciosamente o filho de Zebedeu, ou seja, João, abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Então aqui Humberto de Campos fala desta forma que os dois estavam ali abraçados, João e Maria, buscando o olhar de Jesus. E aí diz Humberto de Campos que foi neste momento que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Então aqui Humberto de Campos anota que Jesus, mesmo ali naquela dificuldade, sentindo dores, sem sombra de dúvida, horríveis, ele percebeu aquele espírito altamente sensível, ele percebeu que João e Maria estavam precisando dele, estavam precisando da sua assistência. Então ele vira levemente a cabeça, conforme nos fala aqui Humberto de Campos, levemente a fronte, e percebe ali os dois abraçados. Aí Maria olha para Jesus e diz: meu filho amado, exclamou Maria em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Então Maria percebeu nos olhos de Jesus uma serenidade. E aí Jesus, na sequência, conforme anotou Humberto de Campos, é que o Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou
com significativo movimento dos olhos vigilantes. Então aqui Jesus nos deixa uma belíssima lição e última lição quando ele diz: mãe, eis aí o teu filho, conforme nos anotou João no capítulo 19, no versículo 26. Apenas João fez essas anotações porque ele estava ali no pé da cruz. Então Jesus diz: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: filho, filho, eis aí tua mãe, conforme está no versículo 27 do capítulo 19. Então aqui Jesus fala essas duas frases, nos falando acerca da família universal, porque aqui, hoje nós nos encontramos na condição de pai, na condição de mãe, os nossos filhos na condição de filhos, mas verdadeiramente todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Amanhã, numa próxima existência, eu posso estar na posição de filho, a minha filha na posição de mãe, e assim sucessivamente os papéis vão se invertendo de acordo com as nossas necessidades no caminhar da vida. E aí na sequência Humberto de Campos anotou que Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista, aí ele faz referência mais uma vez a João como o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Então, João entendeu, nestas duas últimas frases de Jesus, dirigindo-se a Maria e a ele entendeu acerca do amor universal que o Mestre estava ensinando. Entendeu que no futuro, então João também entendeu que no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade incerta ou duvidosa. Então, tudo isto, anotou Humberto de Campos, que o grande evangelista João entendeu naquelas últimas frases de Jesus. Então, ele entendeu que no futuro, quando nós adentrarmos este reino de Deus, este reino de claridade, todos nós entenderemos que temos que cessar todo o nosso egoísmo que ainda carregamos no santuário do nosso coração, e que deverá existir e que um dia existirá a mais abundante cota de amor, não só no nosso círculo familiar, mas para com todas as criaturas, porque todos nós fazemos parte de uma única família, a família de Deus, a família universal. E aí Humberto de Campos, na sequência, ainda nos diz o seguinte, que por muito tempo conservaram-se ali. Então João e Maria, conforme diz Humberto de Campos, por muito tempo eles ainda continuaram ali no pé da cruz, em preces silenciosas. Eles não estavam reclamando, eles não estavam blasfemando, eles não estavam questionando os desígnios de Deus. Eles estavam simplesmente em prece. Silenciosamente os dois estavam ali abraçados, dois espíritos luminares estavam ali abraçados, orando, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem
castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Então aqui Humberto de Campos encerra esta primeira etapa da sua narrativa e avança um pouquinho na história para nos dizer o seguinte, que após a separação dos discípulos, ou seja, algum tempo depois, quando os discípulos se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para um lugarejo, um vilarejo próximo de Betsaida, que também era próximo, Betsaida era mais próxima de Cafarnaum, ou seja, um lugarejo por nome Bataneia, que hoje não existe. Hoje, se você procurar, não vai encontrar este lugar, mas se procurar nos mapas antigos da época de Jesus, nós encontramos este lugarejo por nome Bataneia, onde alguns parentes mais próximos, alguns parentes de Maria e de José, porque José já havia desencarnado há alguns anos, então alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Então Maria saiu de Jerusalém e foi para esta região. Conforme já vimos, Jerusalém era distante aproximadamente 180, dependendo do trajeto que se fizesse, poderia chegar até quase que 200 quilômetros de distância de Jerusalém até Cafarnaum. Então ela foi para este lugarejo por nome Bataneia. E aí diz Humberto de Campos que os anos começaram a rolar silenciosos e tristes. Então os anos começaram a rolar para Maria, silenciosos e tristes, para aquele coração angustiado de saudade. E aí diz ainda que tocada por grandes dissabores. Então aqui Maria começou a perceber o comportamento daquelas pessoas acerca dos ensinamentos de Jesus. Então ele diz que tocada por grandes dissabores, observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na própria Bataneia, ou seja, na cidadezinha onde ela estava morando, pretendia manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Então aqui Humberto de Campos faz referência àquele espírito luminoso que a história quase não lembra, José, o pai de Jesus, o pai, simbolicamente falando, de Jesus, que cuidou de Jesus, o esposo de Maria. Então, sem sombra de dúvida, o pai de Jesus, que estava ali também sendo lembrado por Maria constantemente. Então, aqui Humberto de Campos fala e lembra José, porque Maria estava ali também com parentes de José. Então, em Jerusalém, diz Humberto de Campos, que em Jerusalém digladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência e acrimônia. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos, aqueles cenáculos da natureza onde Jesus falou tanto acerca do Evangelho, estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná, então aqui ela lembrava nas suas reminiscências do passado, ela lembrou até aquele primeiro milagre que Jesus realizou a pedido dela naquela festa de casamento em Caná da Galileia, quando faltou o vinho para os convidados. Então aqui ela lembrava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Então aqui Humberto de Campos fala que ela sentia uma saudade enorme aqui no mundo, mas uma esperança enorme
em relação ao plano espiritual. Aí acrescenta Humberto de Campos que a vida de Maria era uma vida de devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentava a seiva da vida. Então ela lembrava de tudo com minúcias. Exatamente por isso que Lucas, nas suas narrativas, no Evangelho de Lucas, nós encontramos minúcias acerca da vida de Jesus, porque Maria fez essas narrativas a Lucas, que a visitou quando ela já estava em Éfeso. Então aqui, e ele recebeu, no caso Lucas, conforme nós encontramos no livro Paulo e Estevão, Lucas recebeu, o médico Lucas recebeu esta incumbência do próprio Paulo, porque Paulo estava escrevendo o evangelho que seria de Paulo, e aí como ele estava preso em Cesareia e ia ser levado para Roma para ser julgado, então ele tinha certeza que não teria condições de concluir o seu evangelho, então ele passou a incumbência para Lucas, e Lucas visitou Maria para colher mais detalhes acerca da vida de Jesus e dela própria. Então aqui lembra Humberto de Campos sobre estas reminiscências de Maria. E ainda ele diz que Maria lembrava o seu Jesus, ou seja, o Salvador pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. Ali, em uma manjedoura, aquele berço de improviso para receber Jesus. E aí ela questionava na sua consciência, e aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz? As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Imaginemos se é que é possível nós chegarmos perto de imaginar os sentimentos de um espírito como Maria, de um espírito como Jesus, os seus sentimentos, a pureza dos seus sentimentos. E aí ele diz na sequência, Humberto de Campos, que Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela em Nazaré, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, ela trazia na sua mente a imagem do Filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Então aqui, Humberto de Campos vai tecendo estas poesias, porque estes relatos de Humberto de Campos, nas reminiscências de Maria em relação a Jesus, são poesias que Humberto de Campos vai trazendo para nós acerca da vida de Maria, acerca da vida de Jesus, para todos nós, para nos esclarecer também acerca da vida. E aí na sequência ele diz que a esse tempo, o filho de Zebedeu, ou seja, João, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia. Então aqui, conforme nos diz Humberto de Campos,
João também saiu por algum tempo pelo mundo para pregar o evangelho e ele não se esqueceu em momento algum das observações que Jesus lhe fizera do alto da cruz e da responsabilidade que ele havia assumido quando recebeu Maria como mãe e ele como filho foi entregue por Jesus a Maria. Então ele foi em busca de Maria lá na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. Então ele foi lá para se oferecer ou oferecer a Maria para que ela fosse com ele, para que ela fosse morar com ele. E aí ele explica a Maria por que ele demorou. Ele pede desculpas à Mãe Santíssima pela demora em ter ido visitá-la, em ter ido até aquele local buscá-la. E João, diz Humberto de Campos, e João contou a sua nova vida. E aí ele diz a Maria que ele havia se instalado definitivamente em Éfeso. Éfeso, hoje, na Turquia, aproximadamente 1.000 quilômetros de distância de Jerusalém, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Nunca, diz João a Maria, nunca esquecer as recomendações do Senhor e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Então ele explica a Maria que ele jamais esqueceu daquele pedido de Jesus e também daquele título de filiação que ele recebeu diretamente de Jesus, que para ele eram as mais altas expressões de amor universal. E ainda diz que Maria escutava João ali nas confidências, num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se, ele explica a Maria, demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu a Maria, porque lhe faltava uma choupana. Então ele não foi antes buscar Maria, porque ele ainda não tinha onde hospedar Maria, onde morar com Maria. Faltava-lhe uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distante 3 léguas, ou seja, aproximadamente 18 quilômetros da cidade. E apenas lembrando que até hoje, esta casinha de pedra próximo a Éfeso, na Turquia, está lá até hoje, constantemente em visitação, como a casinha da Santíssima. Até hoje está lá a casinha de pedra, onde Maria morou com João. Então diz Humberto de Campos, na sequência, que este parente, este homem, esta criatura boa que pertencia à família real, doou esta casinha a João para que ele pudesse morar com Maria. A habitação era simples e pobre e e ela estava em uma elevação de onde se avistava o mar, no alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza. Se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho e todos os espíritos de boa vontade e como mãe e filho
iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Então, assim foi a conversa de João com Maria, os seus planos para o futuro de trabalho no Evangelho, ele e ela trabalhando conjuntamente, ele pregando o Evangelho e ela trabalhando na assistência àqueles mais necessitados. E aí diz Humberto de Campos, para encerrarmos esta primeira parte, Humberto de Campos diz o seguinte, que Maria aceitou alegremente o convite de João para irem para Éfeso, para a casinha que ele tinha ganhado e preparado para recebê-la. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, na casinha em Éfeso, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitação, alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Imaginemos Maria, imaginemos nós recebendo diretamente de Maria as informações acerca de Jesus. E aí diz Humberto de Campos que vezes sem número, a reunião somente terminava alta noite quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Então diz Humberto de Campos que não foi só isto que aconteceu a partir do momento que João e Maria chegaram e passaram a residir nos arredores de Éfeso. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de Maria a notícia de que Maria agora descansava entre eles, espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava o evangelho de Jesus na cidade e as verdades de Deus, ela, Maria, atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. E aí encerramos esta primeira parte com esta frase de Humberto de Campos, que a casinha pobre de Éfeso, onde Maria, pobre materialmente falando, mas riquíssima, que nós não imaginamos, não temos condições de imaginar a riqueza espiritual naquele ambiente da natureza, que a choupana de João e Maria era então conhecida, e até hoje é conhecida pelo nome de Casinha da Santíssima. Então, em poucos meses, a casa de Maria e João passou a ser conhecida por aquela multidão de necessitados que passaram a visitá-la por Casinha da Santíssima. Então, aqui, com esta frase de Humberto de Campos, nós encerramos estas singelas reflexões desta primeira parte do capítulo 30 para, na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, darmos continuidade e encerrarmos este capítulo 30, bem como encerrarmos estas singelas reflexões acerca do livro Boa Nova. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada que nos auxiliaram com as suas reflexões, com os seus comentários, com as suas participações, com as suas presenças aqui nesta sala virtual. Muito obrigado a todos e a todas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão em nome do Senhor Jesus, em nome de nossa querida Mãezinha Santíssima, e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, esta busca constante por conhecer a verdade.
por conhecermos Deus, o nosso Pai de amor. Até breve, meus irmãos e irmãs. Jesus conosco sempre em nossa caminhada.